Item 115. Nesses momentos em que tudo parece diluir-se e perder consistência, faz-nos bem invocar a solidez que deriva do fato de nos sabermos responsáveis pela fragilidade dos outros na procura de um destino comum. A solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros. O serviço é, em grande parte, cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis de nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo. Nessa tarefa, cada um é capaz de pôr de lado as suas exigências, expectativas, desejos de onipotência à vista concreta dos mais frágeis. O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca sua carne, sente a sua proximidade, e, em alguns casos, até padece com ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que nos servirmos das ideias, mas pessoas. Item 116. Os últimos, em geral, praticam aquela solidariedade tão especial que existe entre quantos sofrem, entre os pobres, e que a nossa civilização parece ter esquecido, ou pelo menos tem grande vontade de esquecer. Solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada. Direi que algumas vezes a transformamos num palavrão, que não se pode dizer, mas é uma palavra que atravessa muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É também lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, a terra, a casa, a negação dos direitos sociais e laborais. É fazer face aos efeitos destrutivos do império do dinheiro. A solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história. E é isso que os movimentos populares fazem. Item 117. Quando falamos em cuidar da casa comum, que é o planeta, fazemos apelo àquele mínimo de consciência universal e de preocupação pelo cuidado mútuo que ainda possa existir nas pessoas. De fato, se alguém tem água de sobra, mas poupa, pensando na humanidade, é porque atingiu um nível moral que lhe permite transcender-se a si mesmo e a seu grupo de pertença. Isso é maravilhosamente humano. Requer-se esse mesmo comportamento para reconhecer os direitos de todo ser humano, incluídos nascidos fora das nossas próprias fronteiras. Repropor a função social da propriedade. Item 118. O mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascemos nessa terra com a mesma dignidade. As diferenças de cor, religião, capacidade, local de nascimento, local de residência e muitas outras não podem antepor-se, nem ser usadas para justificar privilégios de alguns em detrimento dos direitos de todos. Por conseguinte, como comunidade, temos o dever de garantir que cada pessoa viva com dignidade e disponha de adequadas oportunidades para seu desenvolvimento integral. Item 119. Nos primeiros séculos da fé cristã, vários sábios desenvolveram um sentido universal na sua reflexão sobre o destino comum dos bens criados. Isso também levou a pensar
que se alguém não tem o necessário para viver com dignidade, é porque outrem se está a apropriar do que lhe é devido. São João Crisóstomo resume isso dizendo: não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubar e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos. E São Gregório Magno dilo assim: quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não oferecemos o que é nosso, limitamo-nos a restituir o que lhes pertence. Item 120. Faço minhas e volto a propor a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja veemência talvez tenha passado despercebida. Deus deu à terra todo o gênero humano para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Nessa linha, lembro que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É um direito natural, primordial, prioritário. Todos os outros direitos sobre os bens necessários para a realização integral das pessoas, quaisquer que sejam eles, incluindo da propriedade privada, não devem, como afirmava São Paulo VI, impedir, mas, pelo contrário, facilitar sua realização. O direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito natural secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que se devem refletir no funcionamento da sociedade. Mas acontece muitas vezes que os direitos secundários se sobrepõem aos prioritários e primordiais, deixando-os sem relevância prática. Direitos sem fronteiras. Item 121. Por conseguinte, ninguém pode ser excluído, não importa onde tenha nascido, e menos ainda quanto os privilégios que outros possam ter porque nasceram em lugares com maiores possibilidades. Os confins e as fronteiras dos estados não podem impedir que isso se cumpra. Assim, como é inaceitável que uma pessoa tenha menos direitos pelo simples fato de ser mulher, de igual modo, é inaceitável que o local de nascimento ou de residência determine por si menores oportunidades de vida digna e desenvolvimento. Item 122. O desenvolvimento não deve orientar-se para a acumulação sempre maior de poucos, mas há de assegurar os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. O direito de alguns à liberdade de empresa ou de mercado não pode estar acima dos direitos dos povos e da dignidade dos pobres, nem acima do direito do respeito pelo ambiente, pois quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Conteúdo. Inaciano.